Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira nós temos agora, pasmem, 26 graus com sensação térmica de 25. Finalmente o clima dando uma arrefecida aí, pelo menos nas noites de Natal, agora que o inverno chegou, né? Temos hoje então esse tema mural, choro e prisão para a gente discutir aí rapidamente, porque agora nosso podcast está menorzinho, sobre o que aconteceu aí, lógico, falando de Copa, né? Vamos começar com a Copa, então vamos começar com o choro, né? O Brasil conseguiu hoje já ali, na forquilha mesmo, vencer a Costa Rica 2-0, um gol de Felipe Coutinho, de bico, né? Como tem de ser, ali na raça, bota o pé que vai. E depois Neymar tranquilizou mais a coisa, né? Conseguiu marcar seu primeiro gol, igualou aí os gols de Romário na seleção brasileira, 56 gols. Mas a grande discussão dos programas aí, que eu não tenho mais a menor paciência, já falei a respeito disso lá no blog, de acompanhar, mas de vez em quando a gente para ouvir, até porque não só eu controlo a TV aqui em casa. A grande discussão era o choro de Neymar, se era melhor ou pior que o choro de Thiago Silva. Eu não sei mais onde vamos parar, minha gente. Em vez de a gente discutir o jogo, discutir até a atuação de Neymar, que continua muito aquém do que se espera dele. Claro que é um jogador que vem de contusão, a gente tem que levar isso em consideração. Não só Neymar está abaixo da sua capacidade técnica, né? Na seleção brasileira eu acho que é difícil até apontar quem esteja dentro do que se espera. A seleção realmente vem assim, abaixo muito do que se espera, mas está indo, né? Ainda está aí com chance de classificar. Hoje eu temi, sinceramente, por a gente ficar na mesma situação da Argentina, que está dependendo dos outros. Malhamos tanto da Argentina ontem, né? Poderia ser aquela história do dia de riso, véspera de tristeza. Mas o Brasil desencantou no fim. Então era para estar se discutindo esquema tático, a atuação dos jogadores, mas a grande discussão, o choro de Neymar. Claro que eu não vou me furtar a falar disso. Eu acho uma tremenda besteira estarem discutindo se Neymar deveria ter chorado dentro de campo, ou no vestiário, ou na casa dele, ou se isso é igual ou não o choro de Thiago Silva. Eu vou logo aqui dizer, não é a mesma coisa. Não é o ato de chorar, todo ser humano tem o direito de chorar, é o desequilíbrio emocional, mas nem é isso. O que se discutiu em Thiago Silva lá em 2014 era o capitão do Brasil, que já tinha pedido para não ser um cobrador de pênalti, quer dizer, se o Brasil precisasse dos pênaltis, ele seria o último a cobrar, o último até depois do goleiro. Né? Imagina o exemplo de capitão que a gente tinha naquela seleção, que vivia aos prantos, né? Não podia tocar o hino, que estava todo mundo chorando. Não é, de novo aqui, não é nenhum demérito você chorar, mas imagina que o equilíbrio emocional não anda muito bom quando você vê uma situação dessa, né? E nesse caso específico, Thiago Silva, ele já estava chorando antes mesmo dos pênaltis acabarem, deu as costas para a cobrança de pênalti, quer dizer, como capitão, exemplo zero. Eu posso lembrar aqui, por exemplo, em 94, de Romário. Todo mundo dizia que um dos piores aproveitamentos de pênalti daquela seleção era de Romário. E na hora que foi passando ali Parreira e Zagallo para saber quem queria bater aqueles pênaltis da final, não era nada fácil. O Brasil, 24 anos sem conquistar um título. Uma seleção extremamente criticada na fase de eliminatórias, até porque foi a primeira vez que o Brasil perdeu uma partida pela eliminatórias foi naquele ano daquela seleção. Perdeu para a Bolívia ainda mais, foi um terror. Então, ficou até ameaçada de nem ir para a Copa. E então tinha todo aquele peso e na hora que se passou ali, Zagallo, agora não vou me lembrar se foi um dos dois ou os dois juntos, Parreira, Zagallo, para saber quem queria bater. O que tinha o pior aproveitamento levantou logo o braço, foi Romário, disse, me dê aqui que eu vou bater. Ora, aquilo já deu força e confiança a todos os outros, porque os cabos olharam e diziam, se ele que não bate bem está dizendo que vai bater, então a gente vai atrás que a gente vai bater e vai dar certo. E deu certo e o Brasil foi tetracampeão. Um título que certamente é inesquecível para quem acompanhou as imagens de Galvão Bueno lá gritando é tetra. Então, quando a gente olha para esse tipo de exemplo e vê o que aconteceu em 2014 com o Thiago Silva, então a crítica é essa.
Mas hoje o fato de Neymar ter chorado, ele deve ter tido seus problemas. É um jogador que tem um problema sério de carisma com a torcida, porque todo mundo o considera arrogante. Isso não tem como mudar, é o jeito dele. O que se pode discutir é o desempenho dele. Me lembro até na Olimpíada que ele passou por uma dessa também, chorou em campo. E quando foram perguntar a ele se era o choro pela pressão, ele já teve o disparate de dizer que não tinha pressão não, quem fazia pressão era a imprensa. Não tinha sido por isso não, o cara chorou é porque estava pressionado, né? Então ele conseguiu ali o gol depois de uma cirurgia, de um tratamento, de ser muito criticado e por aí vai. Conseguiu fazer então o gol que deu um certo alívio ao Brasil, já estava mais aliviado com o gol de Felipe Coutinho, mas o dele certamente deu aquela, né, relaxada. E ele não aguentou no fim do jogo e chorou. Então eu acho uma besteira estar se discutindo aí se era para ele ter chorado ou não. Acho que isso é um tremendo de um machismo. O que a gente tem visto, essa história de que homem não chora. Homem chora sim, homem é ser humano como qualquer outra pessoa, né? Como criança, como mulher, como... Bom, daí a gente vai. Então, não tem pra que ter essa discussão se é um sinal de fraqueza ou não. É um choro totalmente diferente. Ali não era uma seleção toda caída no gramado e chorando, como a gente viu em 2014, mostrando que era uma seleção que não estava com os nervos no lugar. A gente teve um único jogador que está se sentindo bastante pressionado. Eu já disse isso, até pelos cortes de cabelo, essas tentativas de mudar muito a imagem. Para quem lida muito com essas questões de depressão e tudo, isso me parece uma tentativa de mudar mesmo o foco das coisas. Então, que ele está pressionado, tá. Não está atuando como deveria, é bem verdade. Agora, já hoje atuou um pouco melhor que o jogo passado, ainda abaixo do que se espera, mas já melhor. E a gente espera, então, que com esse gol ele consiga tirar esse peso, parece que conseguiu, porque chorou, e aí o Brasil deslanche, quem sabe, consiga jogar um pouco melhor, mas não é nada de se animar muito não. Essa seleção, já disse, é uma safra ruim. Quando eu digo safra ruim, não estou dizendo que só tem perna de pau, longe disso, mas é uma safra mediana, tá na média, né? Se esforçar muito pode conseguir. Se um dia brilhar um pouco mais, como a gente tem visto, por exemplo, Felipe Coutinho ser muito feliz aí nos chutes, nas finalizações, o Brasil pode ir avançando e quem sabe até conquistar esse hexa, mas é uma seleção que difere muito das campeãs, das seleções que já foram campeãs pelo Brasil, porque a gente não tem aquele jogador que chama a responsabilidade para si. Você olha para dentro de campo e não vê. Imaginava-se Neymar nessa posição, mas não tem conseguido, está muito abaixo, né, do que se espera. Então não tem aquele jogador que diz assim, olha, peraí, apertou o negócio, joga aqui em mim que eu resolvo. Não estamos falando aqui, claro, de individualismo, mas realmente de diminuir a pressão nos outros jogadores. Então os jogadores olham e não veem ninguém que tenha essa característica. É um negócio dividido mesmo pelo grupo e é esperar então que o grupo encarne um espírito de luta mesmo. Tá faltando velocidade, tá faltando aquela gana de vencer. O Brasil muito burocrático, não estou aqui defendendo também que seja um time, como é que se pode dizer, apressado, não, mas tem horas em que é preciso saber puxar um contra-ataque e isso não está acontecendo. Espero que consiga isso na partida final aí com a Sérvia, que é um time de muita força física e pode até trazer problema para o Brasil, por isso que fisicamente a nossa seleção parece ser bastante frágil, a começar de Neymar, que gosta de um cai-cai desgraçado, né? Outra coisa, Tite vai ter que trabalhar a cabeça de Neymar, porque esqueça o choro, né? Durante o jogo, ele se mostrou muito nervoso, levou um cartão amarelo absolutamente idiota, né? E que pode prejudicar muito o Brasil, porque é um jogador que se espera ainda que durante esta Copa suba de nível e ele pode simplesmente jogar a próxima partida e ficar de fora justamente das oitavas de final, se o Brasil conseguir a classificação, por causa de um cartão idiota que tomou hoje ao reclamar de um lance que queria bater rápido e o juiz tinha autorizado lá, acho que era uma substituição, se não me falha a memória. Bom, esse foi o choro. Agora vamos falar do painel. Para se ter uma ideia do tamanho de Neymar,
lá em Miami, né, no downtown, centro de Miami, bem próximo lá do Brickell City Center, né, que é um negócio enorme que tem por lá. Na esquina da 8ª Avenida com a 1ª Avenida, na parte sudoeste delas, né, há um painel enorme, são 10 mil pés quadrados, eu não tenho nem ideia, acho que dá o quê? Uns 3 mil metros quadrados, talvez, de Neymar, né? Esse é um projeto do Bleacher Report, chamado Larger Than Life. Se você procurar pela hashtag aí, que é como se fosse eterno, né? A tradução Larger Than Life, maior do que a vida. Se você procurar pela hashtag, certamente vai encontrar fotos das pessoas com esses painéis e deve ver o de Neymar. Foram 3 apenas nos Estados Unidos para envolver o pessoal com a Copa. O de Neymar foi o escolhido para estar lá na Flórida, né, em Miami especificamente, porque além do povo brasileiro ser muito grande lá na Flórida, Neymar também gosta muito de Miami. Mo Salah, né, o Salah, tá lá em Nova York, na Times Square, e Paul Pogba, o francês, tá em New Orleans, né, a cidade de Nova Orleans, que realmente tem esse nome por suas raízes, origens ali francesas. Então, um egípcio lá em Nova York, um francês em Nova Orleans e um brasileiro, Neymar, em Miami. O painel é todo feito nas cores do Brasil, enorme lá o rosto de Neymar. E o cabelo dele foi feito, olha, se fala tanto no cabelo de Neymar, foi feito cheio de imagens dele jogando, e tem também a bandeira do Brasil e até algumas flores tropicais que são típicas aqui no Brasil. O artista resolveu usar isso para formar o cabelo de Neymar. Ficou bem legal, tá lá bem grande. Durante a Copa esse mural continua por lá. O artista, cadê o nome? Perdi. Brandon Adams, que é de Nova Orleans. Diz que nem é muito chegado em futebol, ele é mais de futebol americano e de basquete. Mas se envolveu, foi pesquisar sobre os artistas, porque ele disse que ele tinha que ficar tanto tempo olhando ali no rosto desses artistas com as fotos que ele tinha, que ele precisou se aproximar mais deles para poder fazer um painel legal. O de Neymar deu mais trabalho porque foram 2 semanas de chuva em Miami, no período que ele queria fazer, e ele levou 3 dias para terminar. Mas para você ver como as coisas são. Enquanto ele estava pintando lá Neymar, passou um grupo de turistas alemães e enquanto estava lá ele pintando, disseram: ei, a Alemanha derrotou o Brasil por 7-1 nas semifinais da Copa passada. Isso é uma tristeza, né? Vamos levar esse 7-1 por muito tempo. E no cansaço lá, como eu disse, levou muito tempo o painel para ficar pronto. Ele terminou errando o nome de Neymar Júnior. Esqueceu do Y. Aí ele disse que assim que ele começou a terminar o nome, o povo que estava passando começou a gritar com ele da calçada e mesmo dos carros: ei, você esqueceu o Y. Ele teve que ir lá refazer essa parte. Ele disse que apesar do cansaço, isso foi muito engraçado. Bom, essa era a parte do painel, né? Que vocês podem, como eu disse, conferir aí nas redes sociais, só buscando a hashtag Larger, L-A-R-G-E-R, Than, T-H-A-N, Life, L-I-F-E, Larger Than Life. Vai ter foto do pessoal, que era um concurso, né? Quem ganhasse tinha direito aí a uma determinada partida que ia acontecer em Nova York. Era um concurso. Mas o painel continua lá durante a Copa, então dá para conferir as fotos das pessoas com esses painéis por essa hashtag. E a última, para encerrar aqui, pelo menos uma coisa diferente, boa até, aconteceu também hoje lá no estado de São Petersburgo. Aliás, St. Petersburg Arena, né? A Arena de São Petersburgo lá na Rússia. Além dos 2-0 do Brasil, apesar do sofrimento, mas foi 2-0. A Polícia Federal anunciou agorinha que prendeu um brasileiro, não disse o nome, de 31 anos, que era fugitivo da primeira vara federal criminal do Espírito Santo. Ele é suspeito, aliás, está acusado, né, de participação no roubo de uma agência dos Correios em 22 de março do ano passado, na cidade de Itaruna, no Espírito Santo. Então imagina aí a cara de pau do sujeito, né? Roubou a agência lá dos Correios, pegou o dinheiro, foi bater na Rússia para assistir o jogo e achou que ninguém ia identificá-lo. Mas a PF, muito competente, identificou e prendeu e anunciou isso já hoje no fim da tarde. A prisão desse brasileiro ladrão, né, de 31 anos,
lá na Rússia. Bom, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Tá bem curtinho agora do podcast. Aguardo aí o feedback de vocês. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. E domingo, depois do jogo da manhã, né? Lá para as 11 horas da manhã, então, não mais às 10, enquanto durar a Copa, nós vamos falar de novo sobre futebol, sobre Copa e um pouquinho aqui sobre futebol do Rio Grande do Norte, agora só com o Globo e ABC na luta aí do Campeonato Brasileiro. Um bom fim de semana para todo mundo e até lá!